que a paz de Jesus recaia sobre nós. Para mim, dentre os apóstolos de Cristo, nenhum outro representa mais a complexa personalidade humana que a controvertida personalidade de Pedro. É um misto de louváveis virtudes e lamentáveis fraquezas. As suas qualidades trapalhadas, simplicidade e exagero, sua sinceridade e impulsividade o tornam tão humano, tão coragem, tão temor, tão simples, tão audacioso, tão cada um de nós. Mas, acima de tudo, através da história de Pedro, podemos acreditar que é possível sim a nossa transformação para melhor. É possível sim a superação daqueles traços da nossa personalidade que dificultam a nossa vida, dificultam a nossa convivência no lar, no trabalho, dificultam o nosso relacionamento com o outro, dificultam a nossa evolução. Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador de Cafarnaum. Ele era irmão de André e trabalhava em sociedade nas redes e barcos com os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Pedro não era um homem letrado, mas ele tinha um nato espírito de liderança. Era casado, e a sua sogra é um dos relatos bíblicos que testificam o poder de cura de Jesus. Ele era um homem direto, curioso, ranzinza, impulsivo, exagerado, portador de características de personalidade que nos identificamos logo de primeira. Certa vez, os discípulos estavam em um barco no meio do mar e Jesus dirigiu-se até eles caminhando sobre as ondas e os discípulos ficaram assustados. Mas Jesus falou: "Sou eu, não temam." E Pedro, naquela impetuosidade tão nossa, diz: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro andou sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Quantas vezes na vida nos lançamos ao enfrentamento de certas situações porque queremos fazer o que os outros fazem, queremos ser iguais aos outros. Ou então, porque estamos movidos mais pelo impulso ou arrogância que mesmo pela coragem ou necessidade. E no meio do caminho nós perdemos as confianças e as forças e nos sentimos afundando no mar de dificuldades, de obstáculos. Jesus, ao dizer a Pedro: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?", também nos faz refletir nas situações que a vida nos apresenta e que nós nos deixamos levar pelo medo, pela incredulidade. E desistimos ao vento das mais fortes dificuldades ou ao vento mais leve dos obstáculos. E nos sentimos afundando no mar de dúvidas. Nós, meus irmãos, pedimos para caminhar sobre as águas reencarnatórias, enfrentando a força do vento das dificuldades. Mas conforme vamos caminhando no planeta, muitas vezes nos falta a força moral para vencermos os vícios. Falta-nos a determinação para vencer as nossas fragilidades. Falta coragem para enfrentarmos os obstáculos e carência. Falta fé para acreditarmos que Deus nos concedeu as ferramentas necessárias para superarmos as dificuldades e fraquezas. Falta fé para acreditarmos que há perfeita equidade entre o fardo e a força. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, que é a fé que transporta a montanha, diz que a fé robusta
dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Então lembremos que com a fé nós podemos realizar grandes coisas, mas procuremos não confundi-la com o orgulho, com a impulsividade, porque a verdadeira fé, ela é humilde, porque sabe que a nossa confiança deve ser em primeiro lugar em Deus, porque nós somos simples instrumento da sua vontade. Depois de Deus, nós devemos confiar em nós mesmos. Outra característica da personalidade de Pedro, que é tão nossa, é o exagero. Nós vivemos no 8 ou 800, entre o interesse e o desprendimento, entre o bem e o mal, entre a arrogância e a humildade. Quando Jesus disse ao mancebo rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, então vem e me segue, Pedro, que era aquele tipo de pessoa que não tem filtro nenhum, falava tudo o que pensava. Na sua arrogância se vira para Jesus e pergunta: se deixarmos tudo e te seguirmos, o que é que receberemos? Aí nós vemos Pedro, interesse, Pedro, arrogância. Já após a pesca infrutífera, quando Jesus mandou que ele lançasse outra vez a rede no mar, e foram colhidos tantos peixes que as redes se rompiam, Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Aí nós vemos Pedro, humildade. E Jesus respondeu a Pedro: de agora em diante serás pescador de homens. Quantas vezes nós não oscilamos entre o que Jesus nos dá e o que damos a Jesus? Ainda oscilamos entre o interesse pessoal e o desprendimento. Como Pedro, nós ainda vivemos no 8 ou 800. Para termos uma ideia do nosso extremismo, da nossa inconstância, na ceia, Jesus tomou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, achando um absurdo o mestre ter uma atitude de servo, diz: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar, não terás parte comigo. Aí o Pedro, exagerado como nós, diz, já vai para o outro extremo, né? E diz: então, Senhor, não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Só faltou dizer: então, Senhor, me dê um banho completo. Olha nós outra vez. Uma hora, nós saímos do centro espírita nos sentindo quase um ser de luz, prontos a trabalharmos em nome de Jesus, a exercermos qualquer tarefa no centro. Outra hora, nos sentimos uma fraude e dizemos: Jesus, como me atrevo a dar estudo, dar palestra, atendimento, se ainda não vivencio os teus ensinamentos? E nessa hora, meus irmãos, Jesus nos responderá o mesmo que certa vez ele disse a Pedro: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, procuremos nos esforçar para continuarmos no posto de trabalho que Deus nos confiou, sem orgulho e exaltação por nossos talentos e aptidões, ou sem inútil desprezo por nossas dificuldades e fraquezas, na certeza que a lei divina não nos confia trabalho além da nossa força. Lendo a Bíblia, de Moisés a Pedro, nós constatamos que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados.
Pedro é o exemplo do que estou falando. Porque Pedro ele não era perfeito, culto, fino, educado, não era nada disso. E Jesus sabia, Jesus o conhecia. Jesus conhecia as fraquezas, as limitações, o exagero, a impulsividade de Pedro. Mas Jesus estava focado, era nas potencialidades de Pedro. Meus irmãos, para mim, como eu falei no início, nenhuma figura do Novo Testamento é tão contraditória, tão complexa, tão humana, tão nós como Pedro. Nenhum apóstolo sugeria, questionava e perguntava a Jesus como Pedro. Senhor, quantas vezes perdoarei o pecado do meu irmão? Até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque quando se perdoa o mesmo erro 490 vezes, é impossível não se consolidar na alma aquele perdão. Pedro era assim, ele tinha ânsia de aprender. E como todo curioso, ele se metia mesmo quando não sabia nem o que estava acontecendo. Como na passagem da transfiguração, que ele já queria armar 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Sem perceber que eles estavam ali em espírito. Mas este era Pedro. Uma hora, ele não percebe que Moisés e Elias estavam ali como espíritos materializados. Já em outra hora, ele age como um médium de sublime inspiração. Como quando Jesus perguntou aos discípulos, quem diz que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uma mediunidade de sublime inspiração, como o próprio Jesus disse. Pedro, tão nós, tão contraditório, ele realmente amava Jesus, mas o traiu. Lucas conta que após a última ceia, Jesus disse que o pastor seria ferido e o rebanho seria disperso. E o dramático Pedro disse, eu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Ao que Jesus falou, digo-te que antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E logo mais chegaram ao Getsêmani, que era um jardim onde se prensavam as azeitonas, o fruto da oliveira, para tirar o azeite puro, né? Então chegaram ao Getsêmani os guardas para prenderem Jesus. E Pedro, apesar de ter ouvido e presenciado todas as explicações pacificadoras do mestre, saca a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Ao que Jesus lhe disse, Pedro, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Como Pedro, nós temos o conhecimento das lições pacificadoras de Jesus, mas na primeira contrariedade, na primeira provocação que nos fazem, nós lançamos mão da espada, de forma figurada, graças a Deus, né? Mas que fere tanto quanto o fio da espada literal. E até hoje, a doutrina espírita continua nos lembrando a advertência de Jesus. Quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Lei de causa e efeito. Ação, reação. Pois muito bem. Então, os guardas levaram Jesus preso e a valentia de Pedro se esvai. E por 3 vezes ele nega conhecer Jesus.
Então, o galo cantou. O galo cantou e Pedro caiu em si e chorou amargamente. Nós somos tão Pedro. Quantas vezes afirmamos que seguiremos Jesus até o fim? E quantas vezes o negamos? Na hora da festa da Páscoa, na hora do banquete da última ceia, na hora da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sob os gritos de hosanas e os aplausos do povo, era fácil para Pedro afirmar que não negaria o Mestre. Assim somos nós. Na hora que a vida nos sorri, nos momentos de banquetes fartos, nos momentos de festas e de alegria, no momento em que as pessoas nos tratam bem, que as pessoas nos aplaudem, nós também afirmamos que jamais negaremos Jesus. Mas, quando estamos no nosso Getsemane, ou seja, no lugar de provas, no nosso jardim de tristezas e angústias, aí a nossa opinião muda. O nosso Getsemane é onde nós somos esmagados. Somos esmagados pelas provas. Nós somos prensados como fruto da oliveira pela vida. Somos prensados pela vida para testificarmos o azeite da nossa fé, da nossa força. E quantas vezes, como Pedro, não sucumbimos ao medo e negamos Jesus? E nós só vamos perceber que negamos Jesus quando o galo canta ao despertar. Ou seja, quando a nossa consciência desperta e grita. Quando o galo cantou, Pedro caiu em si, chorou e se arrependeu pelo ato. Enquanto o nosso galo não cantar, ou seja, enquanto a nossa consciência não despertar, diferente de Pedro, nós vamos chorar e nos arrepender, muitas vezes, é por causa das consequências e não por causa dos nossos atos. Diferente de Pedro. Pedro chorou e se arrependeu, foi pelo seu ato. Pouco antes desses fatos, meus irmãos, antes da prisão e da negação, quando Jesus levou Pedro e mais 2 apóstolos para o Getsemane, Jesus falou para eles o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele se afastou para orar. E quando ele voltou, os 3 estavam dormindo. E Jesus disse a Pedro: nem por 1 hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E foi orar outra vez. E quando voltou, Pedro estava dormindo. Enfim, isso se repetiu por 3 vezes. Pedro adormeceu por 3 vezes e logo após negou Jesus por 3 vezes. E nós? Quando nos esquecemos do vigiar e orar, nós adormecemos para as verdades espirituais. E como sonâmbulos, abrimos brechas mentais para negarmos Jesus. E negamos Jesus por pensamentos enfermos. É a primeira negação. Porque é pelo pensamento que tudo começa. E com o crivo mental dos pensamentos adormecidos, nós passamos a negar Jesus
logo em seguida com as palavras. Palavras, esse poderoso instrumento que nos foi concedido para elevar, curar, bendizer, ajudar, orar, louvar. Muitas vezes, no nosso sono, nós negamos Jesus, não com más palavras, mas sim com a falta de boas palavras para com o nosso próximo. Negamos Jesus a não dizer, aliás, uma palavra de ânimo ao desesperado. Negamos Jesus a não agradecer um favor obtido. E até mesmo negamos Jesus a não nos dirigirmos num simples desejo de bom dia para o nosso próximo. E depois dessa segunda negação, os nossos olhos vão se fechando cada vez mais. Vão se fechando sob o peso do sono da indiferença, então negamos Jesus com ações. Negamos Jesus pela terceira vez. Negamos Jesus quando agimos com hipocrisia, desrespeito e maldade para com o próximo. Negamos Jesus por 3 vezes, pensamentos, palavras e ações. E essas negações, elas são a lavoura que nos leva ao nosso Getsêmani, onde sorvemos o cálice amargo dos nossos desatinos. E lá nós não teremos o direito de repetir as palavras que Jesus disse no Getsêmani quando orou ao Pai. Pai, afasta de mim este cálice. Nós não poderemos repetir essas palavras, porque teremos de sorver o vinho amargo dos nossos desatinos até a última gota. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Pois se Pedro, por não vigiar e orar, adormeceu e negou Jesus por 3 vezes, após a crucificação, Jesus apareceu a Pedro e por 3 vezes perguntou-lhe: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diante das 3 afirmativas de Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essas 3 afirmações quitaram as 3 negações de Pedro. Na dor do remorso, Pedro acordou para as verdades espirituais e seu temperamento foi sendo abrandado, moldado, dulcificado. A sua fé vacilante, que quase o fez afundar no mar, tornou-se robusta, a ponto dele, com suas palavras, converter quase 3.000 almas num só dia. A sua arrogância em perguntar para Jesus o que receberia em troca se o seguisse, se transformou em humildade no trabalho incessante em apacentar as ovelhas que Jesus lhe confiou. Pedro realmente se transformou e se tornou verdadeiramente a personificação das palavras de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro se tornou a pedra angular no sentido de fundamento espiritual que consolida a fé erguida sobre as ruínas das fragilidades humanas. O livro de Atos, lá no capítulo 5, conta que durante o seu ministério, os doentes, eles eram colocados de forma que quando Pedro passasse, a sua sombra cobrisse os doentes para eles ficarem curados. Mas já aí o Pedro arrogante tinha se transformado. E agora era pescador
de homens. Pedro agora curava os doentes e possessos apenas com sua sombra. E com todo esse poder, ele tinha a humildade de responder ao apelo de um rapaz coxo de nascença. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E disse ao rapaz, levanta-te e anda. Meus irmãos, se Pedro conseguiu aparar as arestas de sua contraditória personalidade, se ele conseguiu se transformar de Simão para Pedro, de pescador de peixes para pescador de homens, então nós também conseguiremos. Nós também conseguiremos a nossa tão sonhada transformação moral, pois Jesus não veio para os perfeitos. Jesus não nos pede prata nem ouro, mas apenas a nossa boa vontade de segui-lo, apesar de toda a nossa fragilidade e falibilidade humana. Que Jesus continue abençoando a todos nós.